Amém. Muito bom podermos cantar a santidade de Deus. Quando nós declaramos essa santidade, nosso coração se enche da glória de Deus. Não importa onde você está, se você está aqui no templo presente, se você está em casa, aquilo que Deus quer falar ao seu coração, Ele fala através da ministração do louvor, através até da confissão de pecados. Deus vai falando conosco. Hoje nós estamos com o tempo nublado. Então, agora há pouco nós vimos que tinha um grilo que estava no nosso forro. Agora tem um grilo que está dentro da caixa. E daqui a pouco vai desaparecer o grilo. Eu espero. Isso, o grilo continua na minha esquerda aqui ainda. Espero que aí em casa você não esteja incomodado com o barulho. Se você quiser cortar, Fábio, pode cortar aquela caixa. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5. Nós leremos o verso número 1 ao verso número 11. Um texto conhecido, mas todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, parece que o Espírito Santo mostra algo novo. E você diz, como eu digo, né? Eu digo sempre, eu já li esse texto tantas vezes, e todas as vezes Deus tem algo novo ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Deixando tudo, o seguiram. Quando nós olhamos para esse texto, um texto conhecido da palavra do Senhor, e à medida que eu ia preparando esse sermão, na verdade o Senhor falou comigo na segunda-feira, e Ele me falou sobre 2 temas, e quando eu estava orando, Deus falou comigo sobre esses textos, eu peguei meu celular, meu gravadorzinho, fui lá e gravei. E eu, à medida que, na verdade eu acho que até me lembro do lugar. A Nerinha estava fazendo uma compra rápida, ali não posso falar que foi no Tonhão, né? E ela fazendo uma compra rápida ali no Tonhão, eu fiquei no carro, e ali durante aquele tempo, eu fiz várias coisas, porque à medida que eu ia orando, Deus foi falando, e Ele me deu esse sermão exatamente na segunda-feira, e eu gravei. E depois eu só fui ouvindo o áudio, e fui ajustando, e orando novamente, pedindo: Deus, continue a completar aquilo que o Senhor está falando. E à medida que Deus ia falando sobre as redes, e Deus ia falando sobre a importância de entendermos esse momento na vida de Pedro, porque Pedro era um judeu o qual ele não tinha direito algum mais na visão do templo, na visão religiosa, porque primeiro um pescador, ele saía para o mar e ele não tinha hora para voltar. Eles iam pescando, tanto que o texto inicia dizendo, quando Pedro fala com Jesus, ele diz: mas Senhor, pescamos a noite toda, ou seja, não temos horário para voltar quando nós saímos para a pesca. E por isso
Para o religioso, aquelas pessoas que não têm horário, que não respeitam a lei, elas não têm parte com Deus. Outro ponto de vista é quando um menino judeu, ele era preparado para ser um mestre, mas à medida que ele ia se desenvolvendo, se ele não tivesse uma boa memória, ou não memorizasse a palavra de Deus, ele ia sendo descartado no meio do caminho, ou seja, você não serve. E assim Pedro, como outros homens que moravam ali naquela região, eles eram homens que estavam diante da sociedade, na visão do templo, como pessoas descartadas. Mas Jesus, ao encontrar Pedro, ao encontrar aquele homem que estava lá no mar, que havia passado a noite pescando, juntamente com aquela multidão, ele ia ensinando pacientemente. E neste ensino de lançando as redes, eu posso enxergar o lançar as redes em 3 formas diferentes. A primeira é sob o nosso conhecimento. Lembra de Pedro? Pedro era o quê? Um pescador. E um pescador como Pedro não estava ali há pouco tempo. Era um homem vivido do mar. Se você já teve a curiosidade de sentar com um pescador e você vê os barcos parados, você vai notar que são homens até meio que sofridos. Eles já têm uma vasta experiência, eles sabem o que é o momento, os horários, eles conhecem como o tempo, como os mais antigos, né? Eu me lembro sempre das pessoas mais antigas, quando elas falavam, amanhã vai chover, né? O tio Edson fazia isso. Ele dizia, amanhã vai chover. E não é que chovia, eu olhava lá no meu clima-tempo, e o clima-tempo dizia, vai ter um solão. Não dava chuva, porque as pessoas que têm a experiência, o meu sogro talvez viveu isso, a dona Rosina viveu isso, que quando a gente mora numa chácara, ou mora num sítio, e tem a infância criada junto das pessoas mais velhas, e elas, somente de olhar o tempo, ou da forma do vento, você já sabe o que vai acontecer. Tanto que a experiência nos acompanha, que quando começa a ventar eu já me lembro das minhas pipas, dos meus papagaios, porque quando eu era criança, o tempo onde entrava o outono e começava aquele vento, você já sabia que era o momento de soltar a pipa. Não havia relógio, não havia nada, apenas o vento. Assim Jesus, quando olha para Simão Pedro e vê aquele homem vivido do mar, agora ele diz que Pedro, você precisa ter agora algo novo no seu coração, e por isso ele vai agora conversar com Pedro de uma forma diferente. E agora sobre sobre o nosso conhecimento, eu quero voltar ao verso número 5, onde agora Pedro diz ao Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, ou seja, nós temos a experiência de vida. Nós temos a experiência sobre o mar, sobre as coisas, e muitas vezes nós, como Simão Pedro, também dizemos ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim na minha vida, eu quero que o Senhor faça assado na minha vida, porque eu me preparei, eu planejei, eu sonhei, e Deus em alguns momentos diz, eu sei que você sonhou, eu sei que você planejou, mas não é da sua forma. E eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes, ao meu ver, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos mostrando a vontade dEle, a vontade do Senhor realizada na minha vida, e depois de passar um tempo eu digo, é verdade, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor continua sendo soberano e continua sendo Deus. Eles eram profissionais da pesca e havia a vivência do mar, mas agora veja o verso número 10, a parte C, e quando fala sobre algo além ainda da vivência do mar. Agora Pedro era um empresário, tanto que ele vai dizer, o verso 10, a parte C, ele vai dizer o seguinte, bem como Tiago, filho e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, ou seja, eles haviam já montado uma empresa da pesca, eles eram pessoas que estavam preparadas, que tinham na sua visão algo já definido para a sua vida, mas Deus tem mistérios os quais nós não conhecemos, os quais Ele nos leva a conhecer. A diferença de Pedro sabia tudo sobre o mar, ele sabia sobre a pesca, mas não sabia exatamente onde os peixes estavam. Ele sabia que como lançava
a forma de lançar a rede. Ele sabia que o barco precisava estar preparado, mas ele não sabia onde estavam os peixes. Assim, nós olhamos também que o nosso conhecimento é limitado. Como igreja, como homem e mulher, o nosso conhecimento é limitado. E muitas vezes queremos dizer a Deus: Deus, é aqui que está o peixe. E Deus está dizendo: não é aqui. Eu sei onde está. Eu sei onde está. E você, se você confiar em mim, eu vou te guiar até o conhecimento pleno da minha verdade. Por isso, quando nós olhamos para a nossa condição, Paulo vai dizer que o homem está caído no seu pecado, ele está limitado no seu pecado. Na verdade, ele vai além ainda, ele diz que nós estamos mortos em pecados e em delitos sem Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse homem e essa mulher, o qual caminha sobre essa verdade, e dizemos a Deus: Deus, eu sei o que eu estou fazendo, e Deus está dizendo: não, eu é que sei o que eu tenho para você, e eu é que sei qual a visão que a igreja precisa caminhar. Por isso, como igreja, nós precisamos colocar os óculos de Deus para enxergar espiritualmente. Pedro vai passar a ter uma nova visão. Ele sabe que ele estava sob o seu conhecimento, mas em segundo lugar, Jesus diz para ele: agora eu quero que você esteja sob a minha ordem. Então nós estamos agora sob a ordem de Jesus. Sob a ordem de Jesus, ainda o mesmo versículo 5, parte C, eles dizem: nós passamos a noite toda pescando, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando nós lançamos as redes sobre a palavra do Senhor, há um grande diferencial. Porque agora não é mais o meu conhecimento, não é somente a minha história, mas é o que Deus quer realizar através da minha vida e da sua. Por isso, Pedro olhou para a situação do seu conhecimento, e o resultado era o quê? Era a pesca. Mas quando ele olha para o resultado da ordem de Jesus, eles experimentam algo diferente. Assim também a fé muitas vezes tem a aparência de insanidade. Para Pedro, um pescador experiente, agora está obedecendo a um homem que estava ensinando na praia, e ele diz: Senhor, sobre a tua ordem eu vou fazer, porque o Senhor estava falando algo diferente. Por isso, quando Jesus ensinava e leva Pedro a um pouco além da margem, agora Pedro também é tocado por essa palavra de Jesus. E é por isso que agora ele lança essa rede. Porque se fosse simplesmente por lançar, ele diria: rapaz, eu sou experiente nisso. Mas ele abre mão e diz: eu sei que o Senhor sabe do que está falando. A fé é assim. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele não viu o peixe, mas sob a ordem de Jesus, ele lança a rede. Assim também, como igreja, nós precisamos olhar além das quatro paredes que estamos. Olhar para aquilo que Deus está nos chamando a viver e quer realizar através da nossa vida. Eu digo: mas o melhor para mim é X. E o Senhor está dizendo: não é. Você vai passar a noite inteira jogando as redes. Você vai jogar as redes, vai estar exausto no final. Mas você vai precisar aprender que eu sou seu Deus. E eu estou com você. E é sobre a minha ordem que você vai caminhar. Aqui está o grande diferencial. O diferencial daquele que caminha pela fé em Cristo Jesus. Pedro, no verso 3c, estava acompanhando o ensino de Jesus, e ele sabia que ele poderia confiar, porque ele estava ouvindo o Senhor falar. O reino dos céus não é entendido naturalmente. O reino dos céus é entendido espiritualmente. E muitas vezes queremos discernir através do que é cômodo para o nosso coração. Eu quero fazer dessa forma porque é mais cômodo para mim. Vou contar algo aos irmãos que acho que eu nunca comentei sobre isso. Mas a primeira vez que nós falamos de vir para cá, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não quero ir para lá. Eu não quero ir para o cafezal. Porque eu enxergava a casa que havia aqui, uma casa que eu olhava e falava assim: mas não faz sentido eu estar lá. E à medida que Deus foi falando: mas você não vai lá, porque você
está fazendo aquilo que está aos seus olhos, mas eu vou te levar até lá. Aqui está o diferencial. Quando Deus começou a mover tudo isso, e quando nós concluímos essa parte da construção, eu olhava e dizia: Deus, eu nunca havia imaginado isso. E o Senhor foi construindo, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi movendo, porque aos meus olhos era de uma forma, no meu conhecimento era de uma forma, mas na sabedoria de Deus é diferente. É Deus movendo sobre o povo, é Deus abençoando onde Ele quer. O vento sopra onde quer, assim também o Espírito de Deus sopra onde quer e da forma que Ele quiser. Deus move pessoas, move material, matéria-prima, matéria aqui para construção. Ele move tudo, porque tudo está nas mãos dEle. Assim Pedro estava aprendendo que na nossa visão limitada, nós queremos governar as nossas vidas, enquanto Deus está dizendo: confia em mim, deixa eu realizar. Nossa natureza quer lançar as redes sobre o nosso conhecimento. Pedro havia experimentado ousar pela fé, e agora ele obedece à ordem de Jesus, e algo incrível acontece. Porque os peixes, que até então haviam sumido durante a noite toda, eles estavam ali esperando, debaixo da ordem do Senhor Jesus. Terceiro, se inicialmente nós estamos sobre a ordem do Senhor Jesus, agora nós precisamos caminhar também na autoridade do Senhor. E olha como esse trecho é didático. Vai lá, verso 10c. Disse Jesus a Simão: não temas, Simão, não temas, porque doravante serás agora um pescador de homens. Se você olhar, agora tem um movimento didático nessa parte com Pedro. Porque se você vai ao verso 3, agora Pedro, ali a parte C, eu vou até segurar aqui a minha Bíblia que vai ficar mais facinho para eu ler. Parte 3, o C, primeira coisa que nós vemos ali é que Pedro, ele deixa-se ser ensinado. Porque olha só, quando ele vai entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, né? Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Pedro estava onde? Num lugar do ensino. Já pensou que privilégio? Você sentado no seu barco e Jesus ali do seu lado ensinando? Assim estava Pedro, sentado no barco ao lado de Jesus, sendo ensinado ao lado de Jesus. Segundo movimento, ele foi guiado, verso 4, parte C: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Então agora Jesus diz para ele: agora que acabou o ensino, vai mais profundo e lança a tua rede. Então agora ele se deixa ser guiado pelo Senhor Jesus. Terceiro, ele é obediente, 5C. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, Pedro agora deixa-se ser, ele passa a ser obediente. Segundo, ele reconhece a sua natureza, 8C, quando ele diz ao Senhor: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Além de reconhecer a natureza, ele reconhece o poder e a autoridade de Jesus. 9, parte C. Pois, à vista das pescas que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quando nós queremos viver e experimentar a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor, nós precisamos reconhecer esses pontos. Primeiro, deixar-se ser ensinado pelo Senhor. Segundo, ser guiado. Senhor, onde o Senhor está me levando? Não, eu vou ser guiado, eu vou deixar o Senhor me guiar. Eu vou ser obediente quando Ele falar que Ele quer realizar na minha vida. Segundo, eu preciso reconhecer a natureza, minha natureza pecaminosa, o qual precisa ser transformada sim. E reconhecer o poder e a autoridade que tem no nome do Senhor.
podemos lançar redes sob a autoridade daquele que nos chamou da morte para a vida. Nós podemos caminhar nessa autoridade. Por isso a grande comissão em Mateus 28, onde o Senhor diz: ide, vocês precisam ir, pregar, vocês precisam caminhar sobre essa terra, para que essa terra seja impactada e saiba que eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Essa noite eu quero concluir, quando nós estamos lançando as redes, o verso 9 tem uma resposta para nós: não temas, doravante serás pescador de homens. Assim o Senhor diz essa noite: não tenha medo daquilo que Deus está fazendo. Se coloque diante do Senhor, deixa Ele realizar na sua vida. Assim como Pedro, somos convidados a deixar tudo. Observa que ele não foi convidado a deixar as redes, ele foi convidado a deixar tudo. Você diz: mas Pedro era um pobre coitado, estava lá no mar. Não, Pedro era um empresário da pesca. Ele não era alfabetizado, é verdade. Ele tinha essa dificuldade, mas foi um grande homem de Deus. Você quer ver? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Foi João Marcos, escrito por Pedro. Pedro, como servo de Deus, ele vai narrar, João Marcos vai escrever o Evangelho. Homem de Deus. Você sabe, os 3 evangelhos são os sinóticos. Então, são 3 na mesma ótica. Sabe quem escreveu o primeiro? O ousado Pedro. Marcos foi escrito primeiro. Depois, Lucas escreve como um discipulado. E Mateus também vai escrever agora na mesma visão, mas baseado no livro de Marcos. Pedro foi um grande homem de Deus. E você, e eu também me incluo, podemos ser homens e mulheres usados por Deus para impactar o mundo, para levar esse evangelho vivo e verdadeiro. Mas para isso precisamos tirar tudo aquilo que nos dá segurança e dizer ao Senhor: Senhor, coloco no teu altar. Coloco no teu altar, dizendo que se eu aprendi alguma coisa, eu coloco como oferta ao Senhor. E deixo o Senhor usar tudo isso para me abençoar. Devolvo ao Senhor como gratidão, porque eu sei que o Senhor tem a eternidade para que eu experimente juntamente com o Senhor. É o chamado essa noite. Não temas, não tenha medo de ser usado por Deus. Doravante serás pescador de homens. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós nos tornamos pequenininhos, porque sabemos, ó Pai, que muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso autoconhecimento, achamos que chegamos ao topo, a um lugar alto, e dizemos: nós podemos, nós somos. E quando nós olhamos para a Tua palavra, a Tua palavra vai na contramão de tudo isso. Ela diz: entrega tudo e deixa eu fazer através da sua vida. E essa noite, ouvindo esta ordem, assim como Pedro foi impactado por Jesus naquela praia, nós queremos ser impactados essa noite pelo Senhor, neste lugar. Que aqui seja o local do nosso encontro com o Senhor. Nós queremos sentar ao teu lado e ser ministrados pela tua presença, pela tua palavra, a qual nunca volta vazia. Essa noite, queremos ser pescadores de homens, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém.